Fala nação, deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal. Estamos trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN para deixar os créditos. Vamos aqui para mais um corte, galera. Bravo aqui, mas dona, beijo para você, meu querido. E na redação estava um pouco mais seco. Chegou, mas chegou sorrindo, Bom, enfim, dona, te aguardo aqui no Linha de Passe em breve, hein? Amanhã estarei com ele. É o seguinte, estará muito bem acompanhado. Sempre. Seguinte, Paulo Calçade pede passagem aqui nesse momento no Linha de Passe. Porque eu tô curioso para saber aí como é que tá a relação do torcedor com o Tite, depois desse 0-1, como é que ficou. E o clima, hein, Calçade, para o treinador do Flamengo, hein? Olá, William. Olá, companheiros. A situação do Tite aqui no Maracanã não tá nada boa, porque o torcedor, antes, durante e depois do jogo, encontrou o culpado por tudo o que aconteceu aqui, o Tite. Antes do jogo, porque não escalou o Léo Ortiz. Durante a partida, porque a equipe não esteve bem. E ao final, ele foi xingado pela torcida em coro aqui no Maracanã. Então o torcedor direcionou para algumas decisões do Tite o péssimo futebol da equipe. A gente tem que entender o contexto disso. Primeiro que o Flamengo perde jogadores importantes. O principal deles, o Pedro, que é o cara que desmonta o sistema. O Flamengo não teve acesso à área. Tentou o Bruno Henrique centralizado, mas o Bruno é o jogador de atacar o espaço, da velocidade, de romper a linha de marcação e das bolas altas. E teve uma grande chance e perdeu o gol. Não é aquele jogador como o Pedro que joga de costas, prende a defesa, trabalha com os meias e dá prosseguimento às jogadas. E o Flamengo toma o gol no primeiro tempo e ele desmonta, ele baixa, ele deixa de jogar. E paralelamente a isso, uma partida ruim tecnicamente. Então, é um sistema que não deu certo. Tecnicamente, os jogadores não estavam bem, psicologicamente também não funcionaram bem, sentiram demais e taticamente a equipe sofreu com algumas ausências, principalmente o Pedro. Então o Flamengo apresentou muitos problemas no Maracanã a ponto de fazer 40 cruzamentos e acertou 11. Quando o time vai para este volume de cruzamentos, é porque ele está no final, no desespero, e foi assim que terminou o Flamengo. Flamengo para baixo, e vamos ver se o Tite consegue recuperar o time, o psicológico, para o jogo da volta. É possível também ganhar lá, como o Peñarol veio aqui. Agora o Peñarol, hein, do Aguirre, que time bem postado, bem desenhado, todos participam, todos jogam, todos tentam recuperar a bola, coletivamente primoroso, não vai ser fácil em Montevidéu. William. Pois é, e esse gol aí é a prova viva do que é o Peñarol e do que não é o Flamengo. William, esse gol, o time como o do Flamengo, muito bom em peças, não exatamente um time, um elenco muito bom, um elenco com peças, um jogo no Maracanã, era para ser uma mobilização de Libertadores. Quando ele perde um jogo assim, ele toma um gol assim, é uma cadeia de erros. E você olha um pouquinho para o Flamengo do fim de semana, como foi aquela cadeia de erros, aquela sucessão de erros para tomar o gol de empate. Você pode guardar das proporções, lado de campo, estilo de jogada. É isso, é falta de combate, corrida errada, posicionamento ruim e uma finalização de qualidade do outro lado, porque não é só o Flamengo que está em campo jogando. Agora, o que me chama a atenção, a gente estava aqui no Linha de Passe de domingo, depois do Flamengo e Vasco, eu sei que o Breler estava. Sim. E eu comentava que não dava para fazer também um cenário de caos por conta do empate sofrido, porque o Flamengo das Copas ele vinha apresentando uma mobilização diferente. Ele vinha apresentando um comprometimento diferente. Só que aí foi tudo por terra hoje. O Flamengo que joga na semana passada, na Copa, contra o Bahia, seguro, sem sofrer, sólido, sem oscilar, ele não consegue ser o Flamengo de hoje. Então você passa a ter dúvida de quem é o Flamengo da semana que vem. Porque o Flamengo, ele não é um time que tem a cara do Tite, seguro, competitivo, sabe? Sólido, que não vai oscilar para manter o resultado. Ele não é um time com a cara que a torcida quer ter, de DNA ofensivo, de jogar, de buscar, de qualidade, de movimentação, de finalização. Então ele não tem uma cara hoje. Esse Flamengo hoje, você não sabe qual é o Flamengo que vai chegar em campo na semana que vem contra o Peñarol, para o Tite entrar na coletiva hoje e falar, eu afirmo que a gente vai criar menos chances, mas que a bola vai entrar. É muito mais um jogo de palavras ali, de passar confiança exatamente, do que ter algum direcionamento, um norte. Então, quando você olha para a partida de hoje, ela preocupa muito porque, o Peñarol não foi aquele time que só tem camisa, pesado, catimbou, tirou a bola, não deixou o Flamengo jogar, achou um gol e se fechou. Não, Calçade resumiu bem. Peñarol jogou, bem organizado.
E outro ponto para mim, 2. Não veio com a linha de 5, como todo mundo não imaginava. sabia o que fazer e não te dá um norte de que não está no caminho certo. Foi só um detalhezinho que a bola não entrou. O Flamengo hoje é um time que errou 95 passes. Praticamente um passe por minuto. Quando o Calçade fala de atuação ruim individualmente. O Flamengo erra muitos passes. O Flamengo perde muitas bolas. Perde muitos duelos. Então não tem concentração, não tem essa competitividade, não tem aquele acerto técnico quando estava tudo ruim coletivamente. Ah, mas tem uma bola do Arrascaeta, tem o De La Cruz, tem a velocidade do Bruno. Então, tudo que o Flamengo poderia ter, ele não apresenta, ele perde. E tudo que o Tite costuma apresentar às suas equipes, a equipe não tem. E virar e falar, porque foi só a opção do Pulgar, pelo Léo Ortiz, a gente debateu isso exaustivamente ao longo da programação hoje. Acho que se o Tite defende tanto que o campo fala, é complicado entender a opção pelo Pulgar em detrimento do Léo Ortiz. E a gente falou antes, não foi oportunismo, como ele tentou citar na coletiva. Depois do desempenho, não. Vinha sendo falado antes. O Léo Ortiz era a grande notícia do Flamengo nas últimas semanas. Pois é. Ele foi sacado e quem entrou no lugar dele é a questão do jogo também. É rapaz, perde bola, gol do Peñarol, não vai bem. E o Léo Ortiz, quando entra no segundo tempo, consegue achar um passe, quebrar uma linha, fazer um time minimamente Aí o Tite chama para si essa responsabilidade. O campo acaba, sabe, complicando também para o Tite. Então, você não consegue ir salvando nada nesse Flamengo, além do discurso do Tite de que vamos fazer um gol lá. Ainda acho que é pouco para você convencer o torcedor. Qual você acha que é o discurso do Aguirre? Eu não vou tomar gol lá. Coisa, só aproveitando aqui para passar para os companheiros, se o Dimas puder rodar uma imagem que a gente tem, aí uma informação, né? Que ele falou muito em mobilização para a volta, como que o Flamengo se mobiliza, já a gente vai ver. Os jogadores do Flamengo sentiram a derrota, claro, em campo, mas sentiram 2, 3 vezes mais a festa que os jogadores do Peñarol fizeram, passando na zona mista. Temos caixa aí. de som alto, essa cara, conversando com as pessoas lá para tentar entender o que estava acontecendo na mente, e eles falaram, isso incomodou demais. Se vai ser isso que vai mexer com o jogador do Flamengo, vai mudar o assunto, não sei, vai virar página, vai virar motivação, não sei. Mas aí fica o registro que essa cena aí é a zona mista ali do Maracanã, é obrigatório, os jogadores têm que passar no espaço ali da Comebol, para detentor direito e não detentor, eles passaram com caixa, falando e rindo, e isso tocou na ferida ali no orgulho do grupo do Flamengo que saiu derrotado hoje, William. Aí é isso aí que vai dar a resposta, então, semana que vem. Não sei se vai ser, tô só trazendo agora, os caras vieram aqui fazer festa, tocaram o som alto aqui. Agora nós vamos jogar. Agora nós vamos jogar. O Peñarol vai no Maracanã, ganha de um time que deve ter um jogador ali que deve custar o time inteiro do Peñarol. E o que você quer? Os caras saem tristes. Perdi a vida 5 anos em casa na Libertadores. O próprio Peñarol. É óbvio que você pode pegar e usar... Hoje em dia, aliás, é a era disso. Você pega uma imagem e você usa como você quiser. Exato. Você interpreta ela como você bem entender. Isso, pra mim, é um sinal de respeito. Pô, os caras... Só faltava passar pela chegada do Flamengo fora de casa, um jogo de ida de Libertadores. Concordo com você. Contra um time favorito. O Flamengo era favorito. E não sei nem se não continua sendo. Isso é uma outra discussão. Era favorito a se classificar. E sair dali com cara fechada? O que é isso? E outra coisa, se esse time do Flamengo, por mais que tenha desfalques, por mais que tenha problemas, se esse time do Flamengo... Se é isso que motiva... Eu não tô falando camisa. Você precisa disso pra motivar? Quanto tempo pra entrar em campo, ganhar do Peñarol, se classificar? O Peñarol não avança em mata-mata de Libertadores. Nossa. E é o gigante do continente. Se você for A contar a última história vez de mata-mata foi Se você for contar a história do futebol acabou hoje, vou contar a história do futebol, você vai tratar o Peñarol como um dos maiores times do continente e do mundo da história do futebol. Mas hoje em dia, por questões financeiras, aliás, há um bom tempo, por questões financeiras... Como todos os outros times uruguaios, enfim. O Peñarol hoje não é mais o que era... Aí consegue o resultado desse. Contra um time que é protagonista, que tem o melhor elenco do continente, ou no mínimo um dos 2 melhores elencos do continente, cada um interpreta como quiser. Custa uma fortuna. Todo mundo teme essa equipe, né? Ganhou a Libertadores recentemente. Desculpa, eu acho que isso é uma questão de assim, uma reação normal, não é desrespeitosa. Claro. E aí começa esse papinho de hoje em dia, aquela ali, vou te falar. Não, motivar. Eu acho que o problema do Flamengo é muito mais complexo do que esse. É um time hoje desentrosado, com o lado esquerdo hoje, por exemplo, que nunca tinha jogado junto, ou não tem muito tempo de treinamento, o Alex Gonzalez Plata. Atrás o De La Cruz, que faz um jogo ruim. O Alexandre foi bem mal. Faz um jogo ruim. Chegou outro dia, né? O De La Cruz, que não sei se está fisicamente bem. Também não sei. Como disse o Calçade, sem um centroavante, que é essencial para a característica de jogo que o Tite quer. Então eu não acho que foi falta de vontade, falta de empenho. Não, foi um time bagunçado. E aí entra numa coisa que eu brinquei aqui, entre aspas, quando eu falei do Fernandinho. Um time bagunçado, aí já entra o treinador aí na conversa. Não, mas o treinador está sendo implodido pelas ausências de jogadores. Eu não estou implodindo. Aí a gente vai ter que trazer o Tite para a conversa. E outra coisa. Por quê? Outra coisa. Passa por Depois ele a gente vai pegar o lance do gol do Peñarol.
reclamam muito do Tite, e eu não estou aqui fazendo uma defesa. Só estou colocando uma situação. Que o jogo do Tite é chato, que o time do Tite não acelera, que o time do Tite não é ofensivo. Hoje foi desde o começo. Então, isso que eu ia te falar. Eu não fiquei com uma sensação de zona. Olha lá, foi o lance do gol. Uma sensação de muito erro individual. Peraí, Pedro, olha lá. Os dois laterais avançados. Os dois laterais avançados. Depois do erro do passe. Olha a recomposição. Olha quantos jogadores do Flamengo tem avançados. E para mim aí tem um erro crucial de Varela e De La Cruz. Porque o Varela, ele corre para fechar no meio, num espaço que deveria ser coberto pelo De La Cruz. Que parou no meio da jogada, quando a gente já viu a sequência. Que para no meio aí eles trocam. Olha aí. Fabrício Bruno de novo dando bote, errado. Em lugar acima da linha. Então, ou seja, é uma série de erros. O Silveira com uma liberdade gigantesca do outro lado, que também ninguém acompanhou. Vou dizer uma coisa, o Alexandre, ninguém acompanhou. O beabá do futebol. Mata essa jogada com uma faltinha assim. Acabou, lógico. Bini, repete. Entra livre. Essa imagem é de uma desorganização por parte do Flamengo absurda. Gente que subiu e não avançou. Exatamente. Gente compensando. O lateral que deu bote, né? Não matou a jogada. Seja, é uma bagunça. O que aconteceu domingo? Mesma coisa. Os comentários são os mesmos. Faz a falta. Os comentários são os mesmos. Subiu, desorganizado, sem concentração, não matou a jogada. Fabrício Bruno fez a bote errado. Não fazer a falta não fica na conta do técnico. Aberto de novo. E chega alguém para finalizar. É a mesma coisa. São os dois laterais avançados para a construção da jogada. Tá? Porque o time jogando ofensivamente. É bom que se destaque isso. Aí tem essa recomposição. Complicado, contra-ataque muito rápido, o De La Cruz não volta. Eu concordo com o Brenner totalmente sobre a questão De La Cruz e Varela. O De La Cruz para na jogada e o autor do gol, você vai ver ali, olha ali. Dá para entrar alguém com o autor do gol, dá uma olhada. O Alex perdendo feio na velocidade do outro lado. Ele persegue desde o começo. Não, mas esse é o ponto, que eu falei. O Silveira com uma liberdade impressionante. O cara da outra ponta era o Puma do fim de semana, o cara do meio é o Coutinho. É o mesmo estilo. Olha ali. É a mesma estrutura de erro. Mas tem uma diferença, porque contra o Vasco a recomposição foi morosa, foi lenta, os jogadores demorando. Hoje foi desorganizado. Mas também tem uma questão de físico. Agora, você falou do De La Cruz, né? Sim. A gente pode começar também a falar do De La Cruz, do Arrascaeta. Porque, assim, falar do Pulgar, porque ele não vinha jogando, acabou estando nos holofotes, porque o Ortiz é sacado para ele entrar. E marcou porque errou o passe. Né? Agora, como erram, dois caras de altíssimo nível para o continente, De La Cruz e Arrascaeta, como erram tecnicamente hoje? Muito acima. Aproveitamento de passe abaixo de 70%, né? A característica dele. Como perde bola. Dos 95 passes que o Flamengo errou, 25 da dupla Arrascaeta e De La Cruz, que são os seus meias de criação. Então, quando o Flamengo vai para o jogo contra o Peñarol do Diego Aguirre, sabendo que o Peñarol iria apostar ou em bola parada com o Léo Fernandes ou em contra-ataques. Porque todos os times do Aguirre a vida inteira jogam assim. Era contra-ataque? Exato. Do Aguirre especialmente. Todos. Fosse outro time do Peñarol, bem organizados, mas é isso. Treinado por outro técnico, provavelmente também jogaria pelo contra-ataque, diante da diferença técnica entre as duas equipes. Mas sabendo que o contexto do jogo seria esse, o Tite e aí a gente não sabe se é uma orientação para acelerar mais esse jogo, para quebrar as linhas, ou se até pelos jogadores que ele colocou em campo a ideia era essa mesmo, o Flamengo deixou o jogo muito vivo. E deixar o jogo muito vivo com um time que quer contra-ataque é um risco imenso. Até quase tomou o segundo. E antes do gol, o Pulgar já tinha errado um passe lá atrás, que ele tenta acelerar uma jogada que é totalmente desnecessária. Já tinha errado três passes antes do gol. E ali é a construção com calma, de pé em pé, mesmo que o estádio dê uma chiada. E outro detalhe, Breiler, o lance do gol do contra-ataque, o Peñarol teve espaço para outros vários contra-ataques que, exatamente por não ser um time tecnicamente tão bom assim e muito dependente do Léo Fernandes, que cansou e continuou em campo, né, até o final do jogo, não conseguiu transformar em gols. Mas espaço para isso havia. Mas além do espaço, Birner, porque quando um time é talhado para o contra-ataque, é muito bem treinado também. Então, estamos reconhecendo o mérito do Peñarol e do Diego Aguirre em preparar a equipe para isso. O gol que sai do contra-ataque, a gente percebe que é treinado porque o Baez, quando corta para o meio, já é pensando em dar essa bola lá virar a bola no segundo pau. Porque isso é trabalhado e treinado. Agora, quando o Pulgar é o primeiro volante, está na intermediária, próximo à área do adversário, e acelera um passe daquela maneira, ele sabe que o time está exposto. Ele sabe que vai precisar correr para trás. E esses jogadores do Flamengo
De La Cruz, Pulgar, como o Pedro citou, tem um índice de acerto de passe inferior a 80%. E quando o jogador que o Tite escolheu deixar no banco é o Léo Ortiz, que tem um índice de acerto de passe acima de 90%... Que melhorou o time quando entrou em campo. É algo a se pensar. Porque aí, aí não entra só na análise simplista de, se tivesse esse jogador. Para o que o jogo pedia, não havia justificativa que não fosse física, e o Tite já disse depois do jogo que não era por questão física, para prescindir do Léo Ortiz. Porque E aí, alguns zagueiros, muitas vezes, têm um índice de acerto de passe muito alto, porque dão só a bola para o lado, o time fica rodando ali e não arriscam. Não é o caso do Léo Ortiz. O Léo Ortiz tem esse índice de acerto buscando companheiros e quebrando linhas. Então, e era tudo que o Flamengo precisava hoje, de um jogador com um nível alto de acerto, o que a gente falava do Atlético sem o Fernandinho. Não tem esse cara para trabalhar a bola. Com o Léo Ortiz, se teria menos chance de dar ao adversário a arma do contra-ataque. Porque, estatisticamente, pela qualidade que ele tem, o Léo é capaz de fazer esse jogo que hoje não entrou. Primeiro, porque o Pulgar e o Tite até justificou, que é um cara de seleção chilena, tem qualidade. Verdade, tem qualidade. Mas o momento não é bom e ele está numa fase hesitante. Esses erros de passe do Pulgar têm se repetido. E às vezes o jogador retoma. Mas para esse tipo de jogo de hoje no Maracanã, para mim não há justificativa. O Ortiz é o discurso do Tite do Campo Fala, é isso aí. E tem muita gente que às vezes pesa nas tintas para falar do trabalho do Tite e pintar como algo desastroso. Para mim não é um trabalho desastroso, é um trabalho que tem problemas. Está abaixo das expectativas. Mas é um trabalho que não acontece. Mas o Tite também... Já tem um ano, hein? Mas Quando que ele chegou ano passado? Setembro? No ano passado. Setembro, outubro, né? Faltam 12 jogos para o final do ano. E vamos combinar, o Tite também não se ajuda. Não só com a escalação de hoje, mas pela maneira como o time jogou e insistiu em acelerar nesse espaço. Tanto é que o melhor momento do Flamengo no jogo é no final do primeiro tempo, quando os caras se ligaram, principalmente o Gerson, de que, não dá para acelerar, vamos tentar construir mais. E a partir dessas construções, dessas associações, o Flamengo achou espaço. Teve a cabeçada do Bruno Henrique, a cabeçada do Plata na trave, mas muito pouco para um time que ofereceu tudo que o Peñarol queria, que era contra-atacar, e esses erros de passe foram fundamentais para isso. Eu quero ver o Jean Oddi aqui, porque é o seguinte, o torcedor tem todo o direito de ficar bravo, inflamado, as coisas não estão acontecendo no Flamengo, se esperava muito mais, era para jogar melhor há muito tempo, esse time já era para ter encaixado, já tem uma série de circunstâncias. Eu quero ouvir o Jean, antes a gente vai mostrar a torcida vaiando e xingando o Tite. Né? A gente tem um sobe-som aí, vamos mostrar. Calçade estava lá no estádio e falou, olha, o negócio aqui tá feio. Repete porque tinha acontecido no intervalo. Né? Exatamente. Aí é o intervalo. Me parece que o editor é torcedor do Flamengo. Me deixou em looping. O torcedor dessas vaias. Mas não é looping, não. Aquilo foi do intervalo, tem um trecho ali que a gente viu no intervalo, e depois no final, e também o Tite, o meu Flamengo não precisa de você, aquela história toda. Então, assim, o Tite é o personagem. O Tite vai se benzer, o meu Flamengo não precisa de você. Isso, exatamente. E o Calçade trouxe essa informação ali para a gente já no intervalo, o clima aqui está pesado para o Tite e tal, e disse o seguinte, William, a torcida concentrou toda a sua ira, toda a sua frustração, toda a sua revolta em cima do Tite. Aí, começando aqui pelo Jean, vamos tentar dar uma destrinchada nisso, porque ele é o personagem. Ele é o personagem. Tá exagerado? O que tem de razão? O que tem de exagero? O que é culpa do Tite? O que não é culpa do Tite? Vamos lá, Jean. Não, William, é o seguinte, nós estamos no 9º mês do ano.
tá? É o 9º mês desse ano. O Tite começou o trabalho dele no ano passado. Isso. Eu fiquei imaginando se fosse o Vanderlei Luxemburgo, o técnico do Flamengo, quanto o Vanderlei Luxemburgo apanharia. Então eu acho que existe uma generosidade com o Tite absolutamente fora do comum. É absolutamente fora do comum. Assim, vamos lá. Eu gosto do Tite, eu acho que ele é um cara capaz, eu acho que ele bebe nas fontes certas. Eu defendi o trabalho dele na seleção brasileira, inclusive, quando estava todo mundo detonando ali depois da eliminação. Eu acho que o trabalho dele na seleção brasileira foi boa. Mas realmente chega. Eu acho que assim, chega, não estou dizendo que o Tite deva ser demitido. É preciso olhar para o elenco do Flamengo e eu sei que o desconto tem que existir. É óbvio que o desconto tem que existir. Basta olhar para quem está fora do time do Flamengo nesse momento. É óbvio que tem que ter um desconto, mas eu acho que quando a torcida do Flamengo tem a reação que ela teve hoje, ela tem essa reação não é por causa do jogo de hoje. Claro. Ela tem essa reação porque nós estamos falando de um Flamengo que começa esse trabalho no ano passado ainda, né? E a gente até falou, talvez seja legal o Tite assumir realmente ainda em 2023, tinha aquela discussão, porque no fim das contas ele vai pegar um monte de coisa, ele vai entender quem pode jogar de um jeito, quem pode jogar do outro. Então, assim, ele tem muito subsídio para trabalhar. E, claro, ele teve muitos problemas, mas aí, assim, o Flamengo tem problemas, vai lá e contrata um lateral que nos últimos 10 anos jogou com a camisa da Juventus e que, se quisesse, continuaria jogando na Europa. Lá de Copa do Mundo. Então, assim, nós estamos falando de caras de altíssimo nível, mesmo os caras de reposição. Eu entendo que é preciso dar um desconto por conta de todos os desfalques, por todas as ausências que o Flamengo tem. É óbvio que muda demais pelos desfalques que ele teve também durante a temporada. Mas, assim... Dá para entender o torcedor. Aí, assim, a forma como o torcedor vai se manifestar, se está certo, se está errado, se é exagerado, se não é exagerado, eu acho que é uma outra história. Mas eu acho, assim, e eu discordava do Lugano na época da seleção brasileira, quando ele falava do encantador de serpentes, mas tem um fator encantador de serpentes, de fato, porque eu acho que ele é muito... assim, eu repito, imagino se fosse Vanderlei Luxemburgo... com um elenco como esse nas mãos e o time não conseguindo jogar durante tanto tempo, apesar de todas as dificuldades. Mas aí você diz mais do lado da imprensa do que de torcida, porque da torcida já faz algum tempo. Sim, que... O Luxemburgo não encaixa um bom trabalho há muitos anos, o Tite encaixou vários nesse período que o Luxemburgo não encaixa. Então é óbvio que a avaliação é diferente. Então, beleza, mas então olha para esse trabalho. Vamos parar de olhar para o trabalho da seleção, porque uma coisa é você dizer, eu acho o Tite um ótimo técnico, e achando o Tite um ótimo técnico, eu acho que ele tem que ser mantido 2024, 2025, 2026. E eu não acho, só para deixar claro, jamais acho que o Tite deva ser demitido nesse momento. Isso é uma coisa. Agora, ficar tentando encontrar qualidades num trabalho cujas qualidades não são muitas, se é que existem, eu acho que isso acontece mesmo. E por ele ser tão bom, Jean, é um pouco assim. E por ele ter essa régua, a gente saber do que se faz, eu olho hoje e vejo, ele não faz nada, ele não está fazendo. Foi o que eu falei aqui no início do programa. O que ele te entrega de forma costumeira em clubes, não é nem para a seleção. É um time sólido, né? Defensivamente equilibrado, equilíbrio, que ele bate tanto na tecla, fala de forma pausada para entrar na cabeça das pessoas. Equilíbrio. O Flamengo não é equilibrado. Sistema defensivo um pouco mais sólido. O sistema defensivo do Flamengo não é mais sólido. O que a torcida do Flamengo quer? Um time que jogue para frente. Não consegue. É um DNA que não encaixa, a má vontade vem de tempos. A gente pode debater se a paciência na arquibancada acabou muito cedo, hoje ela se faz... Mas assim, não tem hoje uma grande bandeira para você virar e falar, mas isso aqui o Tite fez. O que eu acho aí eu concordei com você no início, o time hoje não foi um desastre do ponto de vista de tentativa de organização, mas para mim foi muito, muito, muito mal do ponto de vista de atuações individuais. O De La Cruz não erra o tanto de coisa que erra como hoje. O Arrascaeta, a mesma coisa. O Pulgar, a opção dele, aí o Holofote vai estar, tudo bem. E tem um Tite que faz uma opção, o Tite cansa de falar que o campo fala, o campo grita. Só uma coisa para você que colocar o pés no chão. O De La Cruz é um grande jogador, mas ele teve várias oscilações no River Plate. E não foi um jogador que você fala assim, chegou ali, jogou bem 10 meses por ano. Não, mas eu tô ele avaliando... é um grande jogador. Eu tô avaliando ele é um pouco Arrascaeta, é outro. Eu tô avaliando que ele entrega no Flamengo, que hoje foi fora da curva. O Arrascaeta, quando joga bem, gigante. Joga tecnicamente, mas por questões, físicas, também é um jogador com oscilações. Mas voltando a falar do Tite, o trabalho do Tite, esses dois jogadores hoje muito abaixo, que na régua decidem muitos jogos para o Flamengo, quando ele ainda assim vai mal coletivamente, esses jogos não aconteceram. Agora, o problema do Tite para mim hoje, eu tô com o Jean,
tem sempre uma polidez para falar do Tite, porque ele muitas vezes tenta parecer educado e polido e respeitoso. Hoje ele abre a coletiva pedindo desculpa para um repórter porque ele acabou errando as palavras. Mas não adianta. Ele deu patada desnecessária quando ele foi perguntado sobre algo que ele nunca falou e tem que falar que a eliminação da Copa do Mundo é desumano você tocar nessa ferida. Como que é desumano? E olha que eu adoro o Tite, que trabalha com ele, o ponto de vista do ser humano. Mas como que é desumano? Ele nunca falou sobre a eliminação na Copa do Mundo. Tem nada de desumano você perguntar, poxa, aquele gol no final, você traçar um paralelo. Você quer que ele culpe o Fred? Não tô querendo defender o Tite, porque calma a culpa é do Fred. Calma aí, não dá pra dizer que o repórter é desumano porque fez a pergunta que tá no contexto. Não, ele fez isso. Assim. E a gente pode sentar e falar. O repórter pergunta, o técnico responde. Não, ele virou e falou, é desumano você tocar nessa ferida. Desumano é o cara chegar lá e desrespeitar, tocar, por exemplo, numa ferida de algo muito mais sério. Por que é proibido falar desse familiar. assunto? Isso, mas não, é lógico. Ele quer interditar nesse assunto. debate. Outro dia que ele, desculpa, rapidinho, Breda. Outro dia, desculpa, que ele se perdeu, que ele levou o filho, aí ele não sabia começar a responder, aí o filho começa a responder, ele puxa a palavra, porque parece que o filho não sabia responder sozinho, foi deselegante também com o outro. Então, porque assim, o filho começou a se exaltar na coletiva. É uma polidez de quem há algum tempo também tem perdido uma polidez. O Tite hoje ele parte para um discurso que não é dele. Quem acompanha os coletivos de discurso podem anotar que semana que vem vai sair gol. Ele não é dele, ele deixa o trabalho falar. Então assim, ele também começa a perder uma polidez que foi gerando do outro lado também uma certa... É um ser humano. Aí eu tô com o Jean. Não tem problema falar que o trabalho do Tite, depois de quase um ano, ele ainda não aconteceu como se imaginava, porque a régua dele é alta. Tá bem porque abaixo. ele é um profissional capacitado. Só que é sempre um calma aí, deixa eu ver, vai ser assim, o trabalho do Tite ainda não é o que eu imagino. O trabalho do Tite está abaixo, bem abaixo. Mas eu concordo que com esses deslizes recentes dele, mas eu só não tenho essa percepção sua e do Jean de que ele tem sido poupado nesse estágio de trabalho no Flamengo. Eu acho que muitas vezes... Ele tem tomado... É quase que um desculpa por criticar, mas tem muito disso. Não, tem. Pode existir, mas olhando opinião talvez pública... até por um respeito que ele plantou. Não, mas olhando a opinião pública generalizada nesse momento, é de muito mais críticas do que de defesas ou tentativas de relativização do trabalho. E isso ecoa na torcida do Flamengo, mas eu acredito também que mesmo quem é crítico do trabalho do Tite, dificilmente teria demitido o Tite nesse momento. Pela forma como foi a temporada... É para poder abrir o debate, não interditar a crítica. Mas o ponto é, o trabalho não é bom, mas ao mesmo tempo tem tido uma sustentação mínima de resultado que faz com que a comparação com o ano passado, que esse sim foi muito abaixo das expectativas para o Flamengo, isso passe a ser aceitável com aquela esperança de que vai que no final engata e Perfeito, Breler. Eu acho assim, os resultados de fato são o que sustentam, porque são resultados bons. Você pode dizer que não são maravilhosos, né? E agora, claro que a vaga está em risco na Libertadores, mas é isso, também está em risco, está longe de dizer... Sem nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Hit, galera. Então, se você é novo, puder nos ajudar, deixa aquele like maroto, se inscreva e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui, galera, e até o próximo vídeo.